abrindo aqui mais uma vez aleatoriamente, a missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões unidos lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. E dize quem foi que te bateu, a fim de transmitirem avisos aos homens. Desculpa, eu perdi a linha do que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais um estudo, que os anjos de guarda de cada um de nós estejam presente, Dr. Fernandes, agradecemos também a doutora Cristina, ao seu Vandi, que sempre está presente também para nos esclarecer as nossas dúvidas, e que, Senhor, possamos entender mais sobre a medicina espiritual, sobre a ciência, e que esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite mais uma vez a todos. Bem-vindo, Samila. Boa noite, gente. Bom dia, seu Vandir. Seu Vandir está onde? Seu Vandir. É que eu fiquei olhando e falei assim, seu Vandir tá... Eita, eu voltei logo. Vamos embora. Eu me concentrei demais. Eu estava bem longe já. É muito rápido as coisas. Eu vi. Viu? Ai, desculpa, seu Vandir. Foi bom vocês não me chamar, porque senão eu ficar estático aqui. Como ia ficar vocês aí? A gente coisa que faz. Deu um pulinho aqui. Esse pulinho é de 10 segundos, mas para mim parece um minuto. Né? Quando vai lá. Aí aqui para tudo, né? Tem duas coisas não podem funcionar ao mesmo tempo. Aí vou ter que parar, né? Quando para aqui, e agora? Tem que voltar, o pessoal está no estudo. Então volte logo. É assim que funciona. Mas, muito obrigado. Eu achava, quando a Cíntia falou, o seu Vandir tá onde, eu achava que ele caiu. Eu fui procurar aqui nas pessoas que estavam lá, ele caiu. Também não prestei atenção. Foi na concentração, que deu a saída mesmo. Bom, a gente tem algumas perguntinhas já da Lilian ali. Lilian, você sabe se essas perguntas são no comecinho? São, né? Se os animais não sofrem expiação, são. Você quer ali falar, querida? Posso falar. Bom dia, seu Vandir, novamente. Bom dia. Eu tinha até, só comentando sobre a aula, eu tinha 2 gatos até agora há pouco, daí um acabou ficando com meu primo e o outro morreu, mas agora eu até estou pensando em pegar um de novo, depois dessa aula, né? Mas minha pergunta é que
Sobre que a doutora Cristina fala que os animais não sofrem expiação, como é que a gente explica que tem animais que têm uma vida tão boa, né? Assim, ao nosso ponto de vista, são tratados às vezes que nem crianças, ou até melhores que muitas crianças, né? E tem outros animais que são super maltratados de rua, não têm que comer, passam fome, nasceram sem perna, aquela coisa toda. Como é que é explicado isso? Ou isso não é um sofrimento ao ponto de vista deles? Porque, para mim, parece que é um karma, né? Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Uma coisa é a gente lutar pela nossa melhora, outra coisa é a gente oferecer ao animal a melhora que nós temos. É completamente diferente, entendeu? Quando a gente tem um gato e nós tratamos ele bem, quem está nessa condição somos nós, de compreender o reino dele e de procurar ajudar esse reino a evoluir. Quando as pessoas não têm evolução, elas transmitem tudo aquilo que elas têm para o animal. Mas esse animal não está em expiação e prova. É a condição do ser humano, não é a dele. Então, a condição dele foi de criar esse animal e abandonar na rua. Entendeu? Mas esse animal não veio com expiação e prova de ser abandonado. Porque os animais não são como nós, que estamos aqui, cheios de compromisso com a justiça divina, né? E viemos travar uma grande batalha conosco mesmo. Não é o caso dos animais. Então, se os animais eles não fossem dominados pelos homens, eles estariam no seu próprio habitat, né? Então, vamos dizer, um animal que está na selva, ele não tem expiação e prova nenhuma, ele está lá na selva. E não há interferência do ser humano. Nós é que jogamos as nossas provas sobre esses animais. Sem ter embasamento nenhum quando fazemos isso, entendeu? Então, os animais não vêm resgatar nada. Nós é que jogamos a violência, jogamos a injustiça que praticamos com as pessoas sobre esses animais. Então, aí é muito diferente. Nós impondo a nossa condição de ser humano fracassado, que vai agredir o animal, que vai deixar aquele animal com fome, e, ao mesmo tempo, esse mesmo ser humano faz com o ser humano. Então, por isso que a justiça divina ela não considera esses animais em expiação e prova. Mas as pessoas que maltratam os animais é que colocam ele nessa condição, entendeu? Entendi, acho que ficou claro, sim. Alguém mais tem pergunta nesse ponto? Sim, por favor. É igual o seu Vandir estava falando, né, do habitat, né? No caso das baleias, né, seu Vandir, quando houve o ataque, aquela treinadora, né? Tudo bem que a gente entende que foi tirado do habitat natural dele, às vezes pode haver um estresse, né? Mas devido a ter atacado um treinador, uma treinadora, isso tem a ver com ter tirado do habitat ou teria a ver com alguma coisa que ele percebeu no treinador, alguma coisa negativa e acabou atacando? Todos os animais que sofrem carga eletromagnética, ele modifica o comportamento. Todos eles. Então, um gato, eu conheci um caso aqui no ICM que o dono ele estava com um problema intestinal, né? O intestino dele não estava funcionando bem. E esse gato foi e deitou em cima da barriga dele. Então, parou o intestino do gato. E o gato teve que ser socorrido por veterinário. Então, isso quer dizer que as nossas descargas podem matar esses animais. Agora, a descarga desses animais não vai nos afetar em nada, entendeu? Então, quando você tira um animal que está baleia do habitat dela, é muito complicado. Então, se aquela treinadora tem uma carga eletromagnética ou uma HE perto dela, esse animal se sentiu incomodado pelo eletromagnetismo negativo. Então, ele não vê ali adestradora, não. Ele parte para o ataque e pode até matar, entendeu? Como no caso do Pitbull, Rottweiler e assim vai, né? Uhum. Entendi. Entendi, obrigada, seu Vandir. Isso responde mais ou menos a pergunta da Lilian ou não, Li? A segunda que você tinha lá. Você está em mute. Acho que desculpe. Não, acho que pode ajudar.
Sim, um pouco, né? Mas assim também, não, só complementando essa pergunta da Cíntia, então quando uma pessoa está com um câncer, por exemplo, e o gato ou outro, né, fica doente, e quer dizer que ele pegou então da pessoa essa doença? O que a gente diz às vezes que os gatos pegam as doenças dos donos? Não, corretíssimo, porque em visita ao Hospital da Miroeira, né, que é o hospital aqui de leproso, e é interessante que eu via muitos animais que tinham rancenismo pela convivência com eles, né, porque como é um lugar isolado, né, apartamento, essa coisa toda, enfermaria, e esses animais ficavam ali 24 horas. E outros animais eram de rua que entravam ali na Miroeira, e a gente percebia que eles tinham a mesma doença das pessoas que estavam ali. Então, nós não pegamos doenças desses animais, a gente transmite para eles. Principalmente as doenças de ordem fluídica, eles não suportam, entendeu? Por isso que é muito grave. Uma pessoa que está com câncer eletromagnético, o gato ele vai ter, porque ele vai absorver o eletromagnetismo degenerativo e vai adoecer. Sim, sim. Não, obrigada. Silvanil, o senhor tem alguma informação nesse tópico ainda do animal? Se as classes de animais dentro do âmbito espiritual deles, né, quando eles desencarnam, se eles se modificam, se eles têm, por exemplo, experiências como animal, como um gato, e aí do grupo, quando desencarna, começa, agora vai ter uma experiência mais como um leopardo, digamos assim, ou então um leão, alguma coisa assim. Existe alguma classe assim? A gente tem essas informações pelo plano espiritual? Eu não lembro de ter estudado isso. Os animais, eles estão na classe dele, da espécie dele, entendeu? Não modifica as espécies dentro do processo reencarnatório, não. Como o próprio homem, que é dentro da própria espécie, entendeu? É interessante que eu vi um vídeo, né, que mandaram para mim da Índia, uma coisa impressionante, é a ignorância muito grande, né? Porque lá na Índia tem um templo que as pessoas dizem que os ratos é reencarnação de pai e mãe, né? E a emissora que estava fazendo aquela reportagem disse, olha, aqui tem mais de 1.000 ratos nesse templo. Então, aqui tem urina de rato para tudo que é canto, isso é um absurdo. E os indianos, né, dizendo, olha, esse rato aqui, por exemplo, vai ser reencarnação do meu pai. No livro dos espíritos, a metapsicose diz que o animal, ele nunca vai ser um ser humano, entendeu? Ele não vai reencarnar como ser humano. E ele tomava lá o leite que estava dando aos ratos, ele tomava o leite com urina de rato. Então, você imagine, né, a questão do politeísmo, é como a doutora Eli diz assim, o politeísmo acabou com o mar. E o politeísmo vai acabar com a Índia. Pode esperar que na transição vai acabar com a Índia. Porque na medida que a chuva negra ela cai nos nossos corpos, ela pode criar anticorpos, como pode acabar com a imunidade. E você bebendo um leite onde os ratos estão tomando, urinando, fezes. Então, nós temos aí uma transição um grande problema para o mundo, que é a Índia e a China. São dois problemas para o mundo. E que podemos nos preparar, porque vem mais problema desses dois países. Então, a partir do momento que a gente observa que um gato ele desencarnou, ele não vai reencarnar como um rato. Isso é impossível, entendeu? Porque todo o sistema molecular dele foi preparado para aquela espécie, não foi para outra espécie. Aí vem a inocência da Índia, como é que uma pessoa com perispírito e periférico, 32 camadas, o espírito agora partiu, agora vai habitar o corpo de um rato e está esperando a reencarnação, isso é um absurdo nos dias atuais de hoje, né? É verdade. Bom, vamos lá, então, conseguindo nossas perguntas. Alguém tem pergunta nesse ponto? Eu já ouvi falar que também, assim, os monges tibetanos, né, eles têm essa convicção de que dessa reencarnação, tanto que eu li em algum lugar, não sei onde,
que quando eles vão fazer lá os lugares onde que eles ficam, como que chama, gente? Eu esqueci onde o Templo? monge fica, o mosteiro. Sim. Eles vão cavar as terras, eles ficam catando as minhoquinhas, assim, ó, não pode nem matar as minhoquinhas da terra, porque pode ser algum parente. Nossa. Eles têm... Por isso que o espiritismo ele veio levantar o véu, como disse o Allan Kardec. O espiritismo veio levantar o véu do esclarecimento. Por isso que o espiritismo ele é muito perseguido no mundo, porque cada um tem suas convicções e não quer mudar suas convicções. Mas a gente não vê o violamento, a gente vê esclarecer, né? Cíntia, você disse que tinha um comentário? Sobre cachorro. É que acho que todo mundo conhece a história, né, do cachorrinho Hachi, né, daqui do Japão, né? Teve até um filme, né? Não sei se Não? você já ouviu. Não? Eu já. Já, né? Aqui, muito tempo atrás teve, né? Então tem uma estátua dele na estação lá de Tóquio. A história dele é assim, que teve um professor que era o dono desse cachorrinho, que era a raça Akita, né? E sempre ele morava perto da estação, então ele ia com o dono até a estação, o dono ia trabalhar numa universidade, e na hora de voltar ele também ia buscar o dono. Mas aí o professor faleceu, né? E ele continuava indo todos os dias, gritando no velório, ele não queria sair de cima do corpo do professor, tudo, né? E ele, depois de 10 anos, ele faleceu na estação, o cachorrinho, né? Ele não queria outros donos. Então, assim, essa lealdade, seu Vandir, do cachorro para o ser humano, eu acho tão bonita, mas como explicar esse amor, né, que o animal tem com o dono e o dono que tem com o animal? Também isso teria a ver com outras... Ele já foi dono desse cachorro em outras vidas, porque o amor deles era tão grande que eu ouvi falar, né? Queria entender um pouquinho essa ligação, né? Viu só, Cíntia, o que existe aí são afinidades fluídicas. Então, quando eu crio esse animal, eu crio um vínculo fluídico com ele. Então, claro, o animal ele tem essa percepção fluídica. E esse vínculo é comigo, não é com outro dono. Então, tem animais que, às vezes, entram em depressão porque o dono abandona ele, entendeu? Ele sente a necessidade do dono e da condição fluídica que o dono oferecia. Quando há essa distância, esse animal tem a percepção que ele foi rejeitado, porque aquele fluido não está mais ali. Então, no caso do animal também aqui no Brasil, em que o dono desencarnou e todos os dias ele ia para o cemitério. Então, existe ali a força de atração fluídica do dono que ele procura e existe também a parte do olfato, né, do próprio cheiro do dono que ele ainda sente ali e não entrou no estado de decomposição, entendeu? Entendi. Agora entendi. Vamos lá, então, para a pergunta número 3, que a Lília botou ali. Desculpa, eu Lília, acho que ali é mais no final, né? eu acho melhor talvez a da Tati, que tem a ver com os macacos. Obrigado. Então, eu fiquei meio em dúvida, né, seu Vandinho? Eu não sei, assim, não sei qual que é a visão espiritual nossa, dos espíritos, em relação à lei de evolução do homem, que diz que a gente veio do macaco. E aí, quando fala nos estudos que as nossas primeiras existências na formação corporal é deformada, isso é compatível? É como se essa deformação a gente tinha... Era meio assim, aí é considerado que a gente veio do macaco, e assim, não que a gente era um animal, mas que a deformação, não sei, alguma relação com isso? Quando ele fala na lei de evolução, o espírito fala também na lei física, né? Na lei física.
os nossos corpos não são como era agora. Era muito diferenciado. Então, nós não tínhamos uma formação humana, uma aparência humana, entendeu? Nós não tínhamos músculos humanos. Então, nós não tínhamos uma arcada dentária humana. Então, para a primeira reencarnação, era necessário, dentro do processo de evolução espiritual. Agora, na medida que nós estamos evoluindo, a nossa espécie foi cruzando com a nossa espécie. Isso aí é fato explicado no mundo espiritual, entendeu? Então, isso quer dizer que aquela espécie que nos abrigou, ela adquiriu os nossos reflexos. Então, se a gente for observar o primata, ele tem todos os reflexos humanos, mas eles não são racionais de forminha, entendeu? Então, esses reflexos, nós deixamos lá nele, como herança no próprio DNA deles. Só que a nossa espécie avançou, porque o nosso periférico era diferenciado de um macaco, entendeu? E na medida que avançou, veio a definição da musculatura, a definição óssea nossa, e aquela raça ali ficou para trás. Então, vamos nos comparar àquela largata que vai se transformar em borboleta, entendeu? Então, vamos dizer se nós reencarnássemos ali como uma largata, certo? E, de repente, uma largata, ela teria que desenvolver a sua espécie como borboleta. Foi o nosso caso. Nós começamos a desenvolver a nossa espécie ali agora como ser racional. E aquela foi ficando para trás. Sim, só complementando essa resposta, Vandir, e essa diferenciação entra no que a minha segunda pergunta aí, no princípio espiritual, né? Da gente ter um princípio espiritual e o animal não tem. Desculpa. Nós temos o princípio espiritual racional. O animal tem o princípio espiritual irracional. Tá. Essa é a grande diferença, porque teve uma pesquisa que fizeram e implantaram um óvulo de uma mulher fecundada, no macaco, para ver se havia reprodução de um ser humano no macaco. E houve a rejeição completa. Isso quer dizer o seguinte: perispírito incompatível, sistema molecular incompatível, e jamais a justiça divina ia liberar um espírito para poder reencarnar no corpo de um macaco, né? Não teria como. E o cientista chegou à constatação que era incompatível implantar esse óvulo no macaco para poder reproduzir um ser humano ali. Então, isso nós chamamos de lei da evolução. Essa fase nós passamos. Então, essa reprodução só dá com ser racional, mais ser racional. Fora disso, é impossível. Sim. E nesse ponto, o Chico Xavier tem um livro chamado A Caminho da Luz, para aqueles que tiverem interesse. E ele fala ali, ele relata como foi a reencarnação dos primeiros habitantes humanos no planeta, né? E dá toda o trabalho por trás da espiritualidade para tornar aquele animal um ser compatível de receber um espírito humano. Porque se naquele momento, e aí bate bastante com o que a doutora Cristina nos traz, né? Se naquele momento aquele animal, o macaco, fosse se tornar humano, por que não Emmanuel, quando foi psicografar, não diz, e aí o macaco se tornou humano? E não é por aí. Então, assim, ele explica a transição dos espíritos que vieram regredindo, que foram reencarnar no corpo deformado, como a doutora Cristina fala. Então, assim, para mim isso é claro e nítido, né? Da mesma forma como a doutora Cristina nos falou ali, dos estudos que foram feitos naquela época de Allan Kardec, com espíritos de altíssimo conhecimento, né? Espíritos de luz, de cabedal, que a gente sabe muito bem que trabalharam com Jesus e que não trouxeram essas informações. E aí a gente vê no nosso meio espírita, e eu sou um deles que foi mal educado nesse sentido durante muitos anos até adquirir esse conhecimento trazido pelo hospital. E é só quando a gente para refletir que a gente... Peraí, mas Chico Xavier não falou isso, mas
no Livro dos Espíritos, e eu adentrei no livro. Se você ler essa parte do Livro dos Espíritos, não é? Você vai ver que eles não falam isso. E aí é onde ele relata o que a doutora Cristina faz. A origem do espírito, ninguém sabe, nós não sabemos. Uhum. E tem coisas que vocês não têm capacidade ainda de saber. Então a gente tem que se colocar na nossa pequenez, né, humana, ambiciosa, mas pequenez humana, né, e aceitar e dizer, tudo bem, não sei, não posso saber ainda, não tenho condições de saber ainda. Quando ela fala sobre isso, ela fala da origem dos corpos humanos, né? Quando ela fala na questão dos 3 reinos, então ela faz uma separação aí fantástica com relação a isso, porque a gente sabe que no livro dos Espíritos, quando perguntam como se formaram os Espíritos celestes dizem, eu não sei, entendeu como foi essa formação. E, de repente, nós ouvimos a vida inteira que nós viemos do mineral, do vegetal para o homem, entendeu? Só que as pessoas não entenderam essa colocação. Então, nós temos uma parte, nosso corpo tem uma parte mineral, nosso corpo tem uma parte vegetal, e nosso corpo tem uma parte do animal. Mas o nosso espírito, esse ser pensante, a gente não sabe como ele foi formado. Então, é uma diferença muito grande. Quando você faz um exame completo de sangue, você vê lá cálcio, fósforo, ferro, você vê tudo. Está entendendo? Aí vem aquela dedução de dizer assim, olha, nós viemos daí, porque temos uma parte daí. Não, os nossos corpos têm uma parte daí, né? Então, o nosso espírito é que nós não sabemos como ele foi criado. Mais alguma dúvida nesse ponto? Esse não. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode? Seu Vandir, sem querer, uma vez eu entrei no audiobook acho que do André Luiz, de ação e reação, estava falando sobre uma equipe espiritual que, agora eu não lembro bem da história que eles foram, mas eu lembro que eles estavam num lugar sombrio e estavam com cachorros. Esses cachorros, eu queria saber, eles são cachorros assim, com uma evolução já um pouquinho maior que os nossos animais daqui, ou seria comparado com os de Júpiter? Essa parte eu queria entender. O doutor André Luiz, ele dá uma definição aí muito interessante, né? Porque ele mostra que no mundo espiritual o cachorro continua cachorro. Ele não mudou nada, né? Então essa definição dele realmente é fantástica. Mas os cachorros que se encontravam ali, eles não são os nossos que tem aqui. Já são estágios muito avançados, né? Como aqueles que tem Júpiter, né? Alguns animais aqui na Terra, eles começam a adquirir o reflexo humano e são treinados para algumas terapias, né? Então, terapias que são usadas também aqui em pessoas deficientes, que são utilizados cavalos para isso, entendeu? Alguns golfinhos são treinados também. Então, na medida que os animais eles vão aprendendo com os seres humanos, então eles vão ser utilizados de uma maneira evolutiva para o planeta Terra. A mesma coisa que esses animais que André Luiz apresentou nessas regiões. Existiu a finalidade para esses animais ali, entendeu? Então, já são regiões de fluido muito materializado, aí sabemos que o lado olfativo desses animais foi utilizado para detectar alguma coisa ali, né, que ele não explicou, mas que foi usado para isso. É porque eu não ouvi toda a história, né, que não deu tempo, mas eu achei interessante. Falei, nossa, os cachorros, né? Nossa, eu achei interessante. Obrigada, seu Vandir. Mas aqueles cachorros não são os nossos vira-latas daqui. É muito diferente. Sim. Entendi. Bom, e parece que a gente terminou com as perguntas ali, fora a pergunta da Leila, né? Ô, Chico, só assim, talvez até você, isso aqui, eu acho que já foi falado em outras aulas. Se é igual ou é diferente princípio espiritual e princípio vital? Eu acho que já foi falado, eu não entendi se é a mesma coisa, mas que um depende do outro, eu não entendi se é a mesma coisa ou qual é a diferença.
Não entendi, seu Vandir. A diferença é muito grande. Vamos simplificar para que todo mundo entenda. Então, uma mulher engravidou. Existe ali o princípio vital. Então, essa criança, ela não vinga. Vai vir um aborto espontâneo. Porque para que essa criança ela desenvolver, tem que haver o princípio vital e o princípio espiritual. O princípio vital está contido no nosso corpo, mas o espiritual é o espírito que Deus vai liberar para a reencarnação. Sem a presença dele, o princípio vital é interrompido. Então, por isso que teve uma gestante aqui, essa semana, né, interessante o caso dela, que o filhinho dela estava com uma má formação congênita no coração. Né? E ela já estava com a gravidez, se eu não me engano, 4 meses para 5 meses, e aconteceu o aborto espontâneo. E ela perguntou à doutora Cristina qual foi a causa. Então a médica disse, olha, deixa eu lhe explicar. O problema cardíaco dele, da má formação, aconteceu pelo princípio vital. Então não havia possibilidade dele reencarnar, por quê? Ele não tinha nenhum karma no plexo cardíaco para ele responder. O princípio vital é interrompido, e o espiritual também. Mas ele vai voltar para a mesma mãe e com o corpo completamente sadio. Então, a gente sabe que existe esse tipo de acidentes, a gente chama de acidentes encarnatórios, quando essa malformação existe no princípio vital, mas não existe no princípio espiritual. Então, isso tem que ser interrompido. O espírito entende isso. E ele volta depois para a mesma mãe. Então, o princípio vital é muito diferente. Observamos, às vezes, que o livro dos Espíritos até fala sobre isso, os nasce-mortos, né? Quando ele trata desse assunto, ele não especificou, mas os nasce-mortos, o que tem neles é o princípio vital. Não existe a presença de espírito. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, seu Vandir. Eu acho que eu já comentei aqui esse exemplo no início, quando a gente iniciou nossos estudos. Ela teve uma gravidez, foi detectado que a criança dela estava aberto a cabeça, o cérebro estava saindo, crescendo para fora. E ela fez uma cirurgia com a criança dentro da barriga ainda, para tentar melhorar essa situação. E a criança nasceu e foi feita outra cirurgia na criança depois que nasceu, e a criança resistiu só 40 dias. Ele morreu, né? O bebê morreu, e depois ela engravidou de novo, acho que depois de 1, 2 anos, ela engravidou de novo de um menino perfeito. Nasceu perfeito, né? Aí até um dia, depois que eu comecei os estudos, né? Ela mandou mensagem para mim e falou assim, Tatiana, e eu tinha visto que a doutora Cristina, bem no início dos nossos estudos, ela relata de uma mãe aí que eu acho que passou no hospital, que a criança estava com um defeito, a mãe, né, teve a criança morreu, mas depois a criança estava para nascer de novo, né? E teve esse relato, né? E o agradecimento, né, da criança. Essa criança nasceu, e olha que ele nasceu bonito, viu? É muito bonito. Loiro dos olhos azuis, né? Prova, o intestino do lado de fora. Olha tu agora. Olha para aí que beleza ele veio. E a mãe dele disse assim, doutora, eu tenho certeza que é ele. Eu tenho certeza, é ele. Porque ele tem tanta amor a mim. Ele não larga de mim, doutora. É um amor muito grande. Quer dizer, se ela tivesse abortado no princípio, ela teria um inimigo desencarnado. E ela levou até o final e agora ela tem um grande espírito ao seu lado, né? Então, aí ela me perguntou, será que é o mesmo, Tati, né? Será que é? Eu falei, olha, não sei, eu até mandei a palestra para ela. Falei, é o mesmo espírito. Pode falar para ela que é o mesmo espírito. Então, e que engraçado, eu não sei porquê, não sei se tem muito a ver com o nosso assunto, desculpa, Chico, mas
ela depois que teve o menino dela, o segundo, né? O segundo, o médico falou assim, ó, agora você tem que operar, você não pode ter mais filho. O útero dela estava parecendo uma bexiga de transparente, se ela tivesse o próximo filho. Então, na realidade, sei lá, a missão dela era com essa criança só e pronto, acabou. Era com essa criança Ela mesmo. tinha Tem que fazer resolver, de todo jeito, né? tinha que resolver com ele mesmo. Tinha que resolver com ele. É a conta. Eu posso ter? Claro, querida. Precisa pedir permissão, não. Aqui pode perguntar. Me veio uma coisa assim na cabeça, seu Vandir. Caso, né, eu tenho um gatinho, né? Eu tenho meu gato aqui em casa, né? De repente, assim, se eu tiver um inimigo lá fora, quiser me atacar, né? Ele pode vibrar para o meu gato e o meu gato vir, sei lá, ao invés de atacar diretamente a mim, querer atacar o meu gato que eu gosto muito e o meu gato ir embora, assim, morrer. Pode acontecer isso? Não, o que acontece é que o estado vibratório primeiro vai para o encarnado, contamina o campo magnético dele, e esse gato, cedo ou tarde, vai para o seu colo, ele não vai se enroscar nas suas pernas, e aí esse gato se perde, coitado. Porque a descarga é tão grande que ele pode até morrer. Porque o eletromagnetismo humano ali, ele está numa potencialidade muito avançada. E quando acontece isso, o gato não resiste. Mas a vibração não foi para o gato. Aí vamos ver outra questão relacionada a isso. Vamos ver se você está com HE dentro de casa. Os HE não gostam de gato, porque os gatos consomem muito eletromagnetismo deles. Qual é a intenção deles? Primeiro, é matar o animal, entendeu? Para chegar no dono. Porque o animal está servindo como um campo magnético que está absorvendo. Então, por isso que a importância desse animal dentro de casa é muito grande, entendeu? Quando a gente dá uma palestra aqui sobre a questão da utilidade do gato, a gente procura um gato na rua e não encontra mais aqui. O pessoal pega o gato para criar, né? Então, ele tem esse poder de absorção. Por isso que os HE não gostam. Então, quando o HE sente a presença dele dentro de um ambiente, vai tentar de todas as formas matar o animal para chegar no dono. Ah, entendi. Eu fiquei pensando isso, né? Ah, entendi. Seu Vandir, e quando assim, ó, não é. Ou assistindo a palestra da doutora Cristina, assim, falei, gente, que coisa boa ter um gato em casa, mas eu não gosto. Então, assim, não é, eu já morei, a minha irmã tinha gato em casa, e eles saíam pra rua, ela tinha que deixar a janela aberta, eles saíam pra rua, e eles deitavam na cama, no sofá. Eu ficava totalmente incomodada, eu falei, ai, meu Deus do céu. Tu não Ai, gosta do gato, o gato não gosta de tu, eu gosto de animais. Eu gosto de animais, gosto do gatinho, mas ai, ficar na minha casa, subindo em cima da cama. Aí eu falo assim, ai, que tadinho do gatinho, mas deu vontade de ter um gato depois da palestra, mas. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Às vezes o eletromagnetismo nosso é tão pesado que você se sente incomodado com a presença do gato, como o HE sente, entendeu, cara? Você se sente incomodado com ele, entendeu? Porque quando ele vai se aproximando, ele vai tirando, e na medida que ele tira, se você tem algum processo obsessivo, ele irrita, aquela entidade irrita, porque está vendo que ele está roubando carga, né? Aí transmite para você que o problema é o gato, não, o problema é você, não é o gato, né? Ele está levando uma culpa que ele não tem. Tem pessoas que é interessante, porque a casa que tem campo magnético, o gato não fica se enroscando nas pernas, porque o campo já tira, né? O que tem no ambiente. Mas se chegar um visitante carregado, ele vai para cima e fica lá, se enroscando, se arrepiando, se enroscando. Ele está fazendo um serviço ótimo ali, porque ele está tirando o eletromagnetismo
que o visitante trouxe para dentro de casa. E alguns gatos, às vezes, eles são muito violentos. Quando eles recebem uma carga, ele parte para cima para agredir, né, o visitante. Então você diz assim, mas esse gato tem esse comportamento? Ele não tem, mas a pessoa que entrou descarregou todo o eletronegativo em cima dele. Ele tentou se defender. Ele não é violento, foi o momento, né? Eu tinha uma amiga que ela morria de medo do meu gato. E toda vez que ela vinha dormir aqui, o gato ia dormir com ela. Sempre. É bem isso. O gato devia ter medo dela, Lia. É. Se fosse o gato estava bem distante dela, porque aí ia dormir com ela, porque sabia que ela tinha. Olha, eu não sei, coitada, mas sempre era assim. O meu é o contrário, seu Vandir. O meu gato, se ele vê alguma pessoa assim, não toda, mas se entra alguma pessoa, não sei, meu gato foge, ele sobe para cima e não desce, não desce mesmo, só se a pessoa for embora, ele desce lá para a sala, mas caso contrário. Certo, eu faria a mesma coisa. Eu levar a carga dos outros, não, eu saía, não tem condições. Às vezes a pessoa é tão carregada só de perto, imagina o gato. Não dá, não. Ele não aguenta a carga, não. Ah, entendi. Ô, seu Vandir, eu tinha um cachorro no Brasil, né? E quando eu ia para a casa da minha sogra, eu levava ele comigo. E a minha sogra tem 3 gatos, né? E uma das gatas, eles sempre se atacavam. Meu cachorro com a gata. Isso tem alguma relação com questão de eletromagnetismo ou não? Não, tem, às vezes tem, porque o cachorro sente o eletromagnetismo do gato, né? E quando isso dispara em cima dele, ele tenta atacar. Quando os dois, né, convivem no mesmo ambiente, então essa divisão energética era muito pouca pela convivência. Mas quando eles não convivem, essa carga no gato é altíssima, porque ele filtra do ambiente, ele filtra do ser humano e outros animais não suportam de jeito nenhum. No livro dos médios, Allan Kardec fala de um determinado cachorro que ele foi hipnotizado. E a pesquisa era para saber se esse cachorro aguentava o fluido humano. E Allan Kardec fala que dentro desse processo de magnetização, esse cachorro morreu, provavelmente ele infartou, entendeu? Então mostra Kardec na codificação que esses animais não podem estar sendo submetidos a trabalho de parto. Eu posso usar um eletrodo no frontal do animal. A função aí do eletrodo é puxar o eletromagnetismo. Mas eu não posso ter uma sessão para aplicar parte animal, porque a nossa substância fluídica é muito diferenciada daquilo que ele precisa. Se ele vê que o ser humano não aguenta, você imagina aplicar um passe animal. E tem instituição espírita aqui que faz isso, aplica passe em gato, cachorro e assim vai. Isso não está correto, né? Isso é antidoutrinário. E pela pesquisa lá no livro dos médios, ele deixou bem claro, após a magnetização do cachorro, ele desencarnou. Ele não suportou o fluido humano. Sim. Nossa, era incrível. Eles se atacavam assim, o gato, ele arrepiava inteiro assim, ó. Virava e mexia. A gente já chegou a correr algumas vezes com o meu cachorro para o hospital, porque o gato vinha atacar e o meu cachorro era um cachorro que tinha um olho um pouco mais saltado, né? Então teve que correr para o veterinário por causa do ataque do gato. Ô, Chico, só aproveitando, eu tive uma dúvida, eu não fiz nessa pergunta, mas eu anotei aqui. Quando fala naquela parte, seu Vandir, que a doutora Cristina fala que lá no livro dos Espíritos, na revista, que lá o espírito pseudo-sábio estava falando que o animal reencarna, mas lá nos estudos, na explicação, só fala assim que os animais reencarnam. Aí, mas
aí a doutora Cristina, aí vocês falou que ele confirmou que reencarna, mas depois teve na outra página explicando. Lá tá mencionando que ele estava explicando que reencarna como ser humano, porque como já foi falado em aulas anteriores, os animais eles têm reencarnação. Eles reencarnam de novo, né? Como animais, que até a reencarnação deles é muito rápida. Então, daquilo lá que o pseudo-sábio estava falando, era que ele estava confirmando que reencarnava como ser humano. Era isso, que Não, vocês se eu não me engano, foram se eu lá. não me engano foi na Revista Espírita, né? Que parece que tem uma Isso, foi na parte falando. revista. Foi na Revista Espírita. E Kardec achou estranho a colocação desse espírito, porque os espíritos superiores já tinham dito que os animais não reencarnavam como ser humano. E quando ele foi dar a descrição de reencarnação do animal, ele deu uma descrição completamente errada. Então, chegou-se à constatação que essa pessoa era um espírito pseudo-sábio, porque ele não tinha conhecimento nenhum daquilo que Kardec estava perguntando. Sim, tá. Então é sobre a reencarnação como ser humano, né? Não é só como reencarnação de animal, porque em aulas Porque anteriores. essa crença aí da Índia é muito complicada, né? Quando se refere aos animais, porque você tem a vaca como animal que é considerado na Índia sagrado. É muito complicado isso, porque o maior rebanho de gado do mundo é da Índia. E esses animais, se desenvolver uma doença e passar para o ser humano, é más condições virais que vem por aí, ou bacteriana. Porque não existe controle, né? Nós nos alimentamos dos animais, nós podemos alimentar os animais para a gente controlar toda a espécie, né? E mesmo assim depende do animal. Tem animais que têm condições do ser humano comer. Mas é a nossa função. Isso quer dizer o seguinte, né? A Celestina fala que futuramente, né, carne já está sendo fabricada em laboratório e não vai precisar disso, porque nós já temos meios de controlar toda essa população, né? Temos meios, temos também condições tecnológicas para fazer isso. Mas o grande problema da Índia é que o mundo avançou e ela continuou lá, estacionada, né? E na medida que fica, a chuva negra também vai avançando. E o grande problema é, ou você evolui para fugir dessa perda imunológica, ou você continua lá criando problemas virais. É o caso da China, é o caso da Índia. Então, dentro do processo de transição, a nossa alimentação, pessoal, ela vai mudar, não vai ser a mesma alimentação. Então, nós teremos alimentos vitaminados, não iremos consumir muito, iremos consumir muito pouco, que hoje a gente consome muito, entendeu? Para adquirir resistência, e esses animais futuramente não vão ser mais sacrificados, porque vai existir laboratórios, grandes empresas, que poderão produzir até cápsula alimentar, onde você vai colocar uma lá daqui a 50 anos e vai passar o dia inteiro com a sua mesma resistência. Então, isso aí chamamos de nanotecnologia também, que está sendo aplicado também nesse sentido. Então, o que quer dizer o seguinte, todos os países se preocupam com a tecnologia e o avanço, né, para a melhora humana. Só que a Índia não se preocupa com isso. O grande problema da Índia é o politeísmo. E esse politeísmo é um perigo para o mundo, né? Porque o mundo avança em proteção, em higiene. A Índia não. A Índia fica na sua crença dos deuses. Isso aí é muito perigoso para a humanidade. Chico, posso fazer minha última pergunta? Pode sim, querida. E seu Vandir, sobre a eutanásia dos animais, que a doutora Cristina fala numa das perguntas na aula, né, que perguntaram para ela fala que ela é contra, né? Mas eu me lembro, eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que a gente não deve fazer eutanásia, né? Por causa que o ser humano sempre está evoluindo de alguma maneira, moralmente, e mesmo, né, no sofrimento a gente evolui muito. Mas daí, qual a razão, se por acaso, não digo, né, em qualquer caso, mas assim,
se a gente vê que o animal realmente está sofrendo, não tem, ele é um animal velho, né? Está fisicamente sofrendo, não tem como ter uma recuperação. Ainda assim, a eutanásia é uma coisa assim não recomendada para esses animais? Lília, os espíritos falam assim: quem ama não mata. Então, se nós amamos um animal, nós não vamos tirar a vida dele porque ele está em dificuldade. Então, eu acho assim, muita coragem da pessoa fazer isso, né? Em caso da raiva animal que ataca algumas espécies, é necessário sacrifício para que ele não venha transmitir para o ser humano. Entendeu? Eu acho que cada coisa tem seu ponto de vista. Agora, você criou um gato aí com tanto amor, tá entendendo? Esse gato confia em você, esse gato lhe protege. E tem animais até quando você em perigo, ele dá a própria vida. E no momento que essa vida dele está ameaçada, que essa vida não tem mais retorno, será que a gente teria coragem para fazer a eutanásia num animal como esse? Ou deixaremos o estado natural, biológico, exterminar ele? Os espíritos veem por esse lado, entendeu? Então, por outro lado, a gente pensaria o seguinte, né? Antes, o cavalo quebrava uma pata e tinha que ser sacrificado. Hoje já existe prótese para aquele cavalo não ser sacrificado, entendeu? Então, por isso que essa evolução, ela tem que respeitar duas espécies, a espécie humana e a espécie animal. Então, por isso que os espíritos eles não são a favor da eutanásia em animais, porque eles percebem que aquele animal sente a rejeição na hora da morte, ele sente que o dono está exterminando ele, entendeu? Por essa ligação fluídica que nós falamos. Sim, sim. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Olha aí, seu Vandir, conseguimos terminar antes do tempo a aula, olha só. Foi mesmo, falta 10 minutos ainda, né? Olha, 7 minutos. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, então a gente pode fazer nossa oração final, né? Eu juro que eu vou fazer e ficar aqui, viu? Não vou embora, não. Se segura. Qualquer coisa me chama, dá um grito aí que eu volto. Obrigado. Mestre amado Jesus, que tua luz brilhe onde há escuridão, que o teu amor seja derramado em nossos corações, que sejamos, Senhor, instrumento da vossa paz, de compreensão aos nossos irmãos, e que todos aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, que tua paz desenvolva hoje, agora e sempre. Como disseste, Senhor, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.